Aleluia. Aplauda Ele que é digno de honra e glória, mas aplauda forte. Bispo, já pode tirar as criancinhas? Já pode mandar? As criancinhas já pode ir para sua sala. O Ministério de Louvor, muito obrigado pela participação. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que o Data Show colocasse João 4:23. Primeiramente, boa noite ao pessoal do YouTube. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aí em casa. Que a palavra que vai ser ministrada hoje possa ir de encontro ao seu coração. Que o Espírito Santo possa falar esta noite ao coração da igreja e ao coração daqueles que nos assistem, aqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos. Eu vou falar sobre algo que primeiro eu tenho que perguntar à igreja sobre isso aí. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores o adoram ao Pai em espírito e em verdade, vírgula, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Levante sua Bíblia assim. Levante ela. Diga: Deus, muito obrigado, porque a verdadeira adoração está neste livro a qual o Senhor construiu através dos séculos para a minha vida e para a vida da igreja. Hoje eu quero falar rapidamente sobre a Bíblia. E quando a gente fala da Bíblia Sagrada, nós não podemos deixar de fora algumas pessoas ilustres, porque quando eu falo de Bíblia Sagrada, da construção dela, Deus, no princípio da fundação, lá na eternidade, Ele já tinha observado pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua presciência, que algo ia acontecer na vida da humanidade, que ia ter um descontrole. Então ele já estava preocupado, ou seja, o amor e o zelo tão grande pela sua criação, ele já estava preocupado em quê? Em formar algo para que o ser humano ele pudesse ser regenerado outra vez, ou seja, saído do pecado devido a uma falta de obediência do homem, mas para se tornar uma nova regeneração na sua alma. E ele assim fez. Mas essa construção, ela teve muito sangue, suor e lágrima. Pessoas deram a vida para que hoje nós possamos estar aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, mas teve uma construção, teve pessoas que se dedicaram. E eu quero falar de algumas, mas eu vou ser bem breve naquilo que eu quero falar. Está lá em 2 Pedro 1:21. Olha o que Pedro fala. 2 Pedro 1:21, por gentileza. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana ou vontade de alguém, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito. A gente costuma falar santo, separado, mas eu quero dizer, na realidade, santo na parte de autêntico e verdadeiro. Porque às vezes nós falamos de santo e nenhuma separação, mas eu quero dizer essa separação autêntica e verdadeira. Por isso que eu falei que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E quando eu falo de Bíblia, eu quero falar de pessoas santos, mas que sejam autênticas e verdadeiras. Por quê? Porque no decorrer dessa construção, até chegar aos dias de hoje,
pessoas se dedicaram à autenticidade da Bíblia, ou seja, a mostrar a verdadeira autenticidade daquilo que foi escrito. Pessoas lutaram e relutaram para mostrar, olha, o que está escrito é a regra de fé e verdade. Não existe um outro livro que pode nos ajudar a ser regenerado pelo Espírito Santo. Não existe um outro livro que possa apresentar a vida de Cristo no Antigo e no Novo. Não existe um outro livro que pode mostrar o verdadeiro direcionamento de quem nós somos. Então eu quero dizer homens santos, autêntico e verdadeiro dessa forma. Eu não posso deixar de falar sobre alguns, tá? Eu poderia falar sobre o tempo de Bíblia, o tempo que foi produzido a Bíblia. Eu poderia falar várias coisas, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar de pessoas que deram a vida para que hoje nós possamos estar ouvindo e vivenciando isso, né? Homens santos e autênticos e verdadeiros, os pais apostólicos, Clemente de Roma, Inácio, Policarpos, os pais apostólicos, Justino, Irineu, pessoas que, o que Pedro está falando aí, vivenciaram o Evangelho e defenderam com justiça aquilo que lá no início Deus já tinha preocupado, que ele falou assim, porém inimizade entre ti e a serpente, porque Deus já sabia que existia um ser que iria desconstruir a mente do homem. Esse culto racional que nós estamos falando hoje, se não fosse a Bíblia e o direcionamento do Espírito Santo, ele seria desconstruído na minha mente. Hoje eu não estaria aqui ouvindo. Hoje eu não estaria entendendo que a Bíblia é minha regra de fé e manual. É a minha regra de direcionamento de Deus para a minha vida. Esses homens, eles lutaram ao ponto de lutar contra heresias, coisas que iam além daquilo que é o nosso conhecimento hoje. Eles conseguiram desconstruir a intenção de heresias que talvez hoje nós poderíamos estar adorando de uma forma diferente. Mas não, eles se dedicaram a tal forma que hoje nós estamos aqui, aprendendo algo de Deus para nossas vidas. E para poder nós vencermos isso, nós temos que estar pronto de ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, para que esse poder possa se aperfeiçoar em mim, eu não consigo romper as adversidades da vida. Eu não consigo me fortalecer através do poder da palavra. Mas esses homens, eles nos ensinaram. São santos? Sim, mas autênticos. E no decorrer do tempo, esses homens, eles praticamente foram esquecidos. Hoje em dia nós não conhecemos as histórias dele, mas por quê? Porque nós às vezes hoje não somos mais autênticos da forma que eles são. Nós lemos a palavra, o adoramos, até glorificamos o nome dele, mas perdemos a autenticidade daquilo que é o Evangelho. Porque o Evangelho, como diz a carta, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. E às vezes hoje a antropologia da palavra, ela entra mais do que a riqueza do Espírito Santo. Eu falo para você que Deus é uma bênção. Deus é uma bênção? É. Deus é um Deus próspero. Ele é? É. Mas a Bíblia está nos mostrando que a bênção que nós iremos receber, ela tem que ser secundária à bênção que nós iremos permanecer. A bênção que nós iremos receber é a bênção eterna. Deus está voltando. Jesus está nos seus fins para poder resgatar a igreja dele. A pergunta que não quer calar: somos autênticos ao ponto de quando ele vir arrebatar a igreja, nós iremos junto com ele?
Ou nós estamos apegados a uma fé a qual nos leva para um outro caminho a não ser a eternidade? A Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas com um só tipo de sangue, o sangue de Jesus. A autenticação do Evangelho não é a minha diferença da minha origem. Eu sou pernambucana, minha esposa é carioca. Existem mineiros, americanos. Não é a minha origem que vai determinar para onde eu vou, mas é a autenticação do sangue que está em mim, o meu DNA. E o meu DNA, ele tem que estar arraigado à cruz do Calvário, a Cristo Jesus. Porque se eu não for autêntico a isso, esse livro a qual eu levantei agora para que possamos agradecer a Ele, não tem uma autenticação genuína em nossas vidas. Tem que ter um selo de veracidade na minha e na sua vida. Mas para esse selo ser autêntico na minha e na nossa vida, nós não devemos nos afastar da palavra que diz em Josué 1:9. Faz tudo o que o meu servo Moisés fez. Não se aparta da direita nem da esquerda. Guarda esse livro, porque é ele que vai te levar para a vida eterna. A autenticação desses homens nos mostra que nós ainda precisamos melhorar e muito. Porque o que ele nos ensinou está ficando para trás. O evangelho hoje ele está um pouco superficial. Forte no falar, mas fraco nas atitudes. Forte no pensar, mas fragilizado na estrutura. Porque nós estamos mais nos levando pelo que nos emociona do que nos fortalece. Eu estou com a minha casa na rocha ou na areia? O que eu estou aprendendo a nível daquilo que me autentifica numa fé genuína? A Bíblia é um mandamento de regra e de fé, onde não existe um outro estilo de vida, a não ser o estilo do Mestre. Não existe um outro estilo de vida, a não ser uma orientação a qual ele fala que sem mim nada podereis fazer. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou instruir alguém se eu não me deixo ser instruído? Eu procuro ler mais mensagens eclesiásticas numa televisão do que procurar a Bíblia e deixar ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu não posso deixar que as coisas humanas venham prevalecer naquilo que são espirituais. A Bíblia é uma inspiração divina para a minha vida, para uma vida coletiva e uma vida individual. Hoje, ela está sendo uma inspiração divina nesse momento para a congregação, mostrando que nós temos que ser autêntico e genuíno. Sermos santos, porque Deus é santo. Buscar a santificação, mas só a santificação sem a autenticação daquilo que nós somos para Deus, porque Deus sonda e conhece o nosso coração. Eu conheço o meu coração, sei por qual motivo eu estou aqui, mas eu não conheço o coração de quem entrou aqui, ou de quem vive lendo a Bíblia, mas Deus conhece. Deus conhece a inspiração que te leva, a motivação que te leva, ou nos leva a estar aqui. É aprender a palavra. Mas e lá fora? Quando nós sairmos daqui? Essa instrução aqui, a qual nós aprendemos todos os dias, será que ela está sendo autêntica e verdadeira na presença de Deus? Ou será só um passatempo para que as nossas emoções possam ser um refrigério na nossa alma? A Bíblia ela tem que nos fortalecer ao ponto de que
em uma perseguição, venha prevalecer o amor de Deus em nossas vidas. Em uma adversidade, venha prevalecer o amor de Deus na nossa vida. Em algo que seja contrário ao nosso raciocínio, venha prevalecer o amor de Deus na nossa vida. Antes de tomar qualquer decisão, eu tenho que ir para cá e falar: Senhor, me aponta o caminho certo que eu devo tomar. De que forma eu posso ser conduzido pelo Teu Espírito Santo para romper essa adversidade, vencer essa adversidade. Esses homens, eles deram a vida para isso. Eu não estou querendo glorificar a antropologia humana, eu estou dizendo que ao ponto dele ser tão genuíno hoje, essa transparência de luta do Evangelho, ela está ofuscada. Chama-se para evangelizar e nós não temos amor pelo evangelismo. Chama-se para orar e nós não temos a coragem de dobrar os nossos pés para orar. Desculpa a expressão, chama-se para uma festividade e todos nós vemos. Cadê a nossa autenticação? O cristão, ele tem que aparecer na festa, sim, mas ele também tem que aparecer nos cultos e nas instruções que a Bíblia nos amostra. Aonde está a nossa autenticidade diante desse Evangelho? Nós falamos muito: eu sou um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Mas na hora de estar aqui para aprender a palavra, nós não estamos. Eu sou um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Mas para servir a área eclesiástica com excelência, nós não servimos. Eu sou um adorador que te adora em espírito e em verdade. Mas para visitar um irmão enfermo, nós não visitamos. Eu sou um adorador que te adora em espírito e em verdade. Chega um visitante, nós não apertamos a mão desse visitante e dizemos: sejam bem-vindos. Nós somos adoradores que te adoramos em espírito e em verdade. Mas nós entramos aqui indiferentes um com outros. Não apertamos a mão um do outro. Falamos em uma só mesa, mas não participamos da mesa antes dessa mesa que vai ser servida. É essa autenticidade que nós temos que ter no Evangelho. É ser autênticos e verdadeiros. Porque não adianta só eu pregar e sair daqui e sentar e ser indiferente com o meu irmão. O reino não é isso. A autoridade que foi me dada aqui é para falar da Bíblia. E eu não posso falar da Bíblia sem mostrar as imperfeições que nós temos que nos aperfeiçoar. A autoridade que foi me dada aqui de pregar, quando eu descer, ela tem que ser com a mesma singeleza que eu estou aqui. E não pregar e sair daqui e ir lá para fora, e numa reunião ali fora, não me aproximar das ovelhas, não aproximar dos meus irmãos. Porque Deus quer, a Bíblia nos instrui a nos ajuntar num aprisco, nos amar, nos aperfeiçoar, ser santo como Deus foi santo, ser ovelha, como o Senhor nos amostra que Ele é o pastor do nosso rebanho. E nós somos indiferentes, irmãos. Nós não podemos ser indiferentes. Esse Evangelho está sumindo. Nós entramos por essa porta, chegamos aqui, sentamos, ouvimos a palavra, vamos embora e nem sequer procuramos saber como está o problema do nosso irmão do lado. Somos autênticos e verdadeiros? Jesus fala: amar o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas fala que eu tenho que carregar as cargas dos meus irmãos, porque só assim eu estou cumprindo a lei de Cristo. Eu não posso te dar o dinheiro que você necessita,
mas eu posso chegar perto de você e te dar um abraço, porque talvez é o abraço que você necessite. Eu vou dar um exemplo bem claro de uma pessoa que não era autêntica, mas no decorrer da vida dele, ele passou a ser autêntico e verdadeiro. Posso até dizer que, isso é conjecturando, talvez não possa ter acontecido isso. Pedro e João. Existia um templo e uma porta por nome Porta Formosa. Todo mundo sabe dessa história. Conjecturando, eu creio que esses dois homens já entraram várias vezes naquele templo. Várias vezes eles entraram, ou não? Porque era um templo de Jerusalém onde todos iam adorar. Era um lugar onde os judeus poderiam adorar. Então, eles já foram muito tempo lá. Só que a religião deles, eles olhavam para aquele homem sentado na porta, e aquele homem ele estava impossibilitado de quê? De entrar no templo, porque ele era mendigo, ele era coxo, aleijado. Então eles não podiam entrar naquele templo. E devido a essa motivação deles, eles tinham uma fé genuína, mas não autêntica, porque eles acreditavam no Deus dele, o mesmo Deus que nós servimos, mas eles não eram autênticos nas suas atitudes. Mas quando eles foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, ele chegou em Porta Formosa, esse mesmo homem que entrava e saía e talvez dava até uma esmolinha para esse coxo. Mas quando o Espírito Santo entrou no coração deles, eles passaram pelo mesmo templo e eles falaram assim: eu não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Antes eles tinham só uma religião, onde eles entravam no templo, serviam a Deus, mas depois que eles foram regenerados pelo Espírito Santo, eles olharam para aquele homem e falaram assim: eu não posso ver uma pessoa do meu lado sem se preocupar com o que ela necessita. A igreja de Deus, por isso que no decorrer do tempo, esses homens, eles lutaram para mostrar para nós hoje em dia, desde lá dos heróis da fé, passando pelos apóstolos, pelos pais da igreja, eles mostraram que o evangelho, ele tem que mostrar uma autenticação de comunhão com Deus. E no decorrer do tempo, essa autenticação ela está sendo ofuscada, irmãos. A cada dia que se passa, a cada ano que se passa, a nossa identificação como imagem e semelhança de Cristo, ela está se perdendo. Por isso que eu perguntei no início, que o Espírito Santo de Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Como é que eu posso adorar um Deus se eu não me preocupo com o irmão do meu lado? Como é que eu posso adorar um Deus que não é ilícito ter valores no bolso, não é? Porque Deus vai te suprir. Mas como é que eu posso adorar um Deus se eu prego que você tem que dar, mas na realidade eu não retribuo aquilo que você doa? Porque eu tenho que retribuir aquilo que você doa. A recíproca é a mesma. É a lei da semeadura. Se eu amo a Deus, eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Se eu não me preocupo com o meu irmão, eu não estou sendo autêntico e verdadeiro como esses homens foram. A preocupação do Espírito Santo nos dias de hoje
não é apresentar a Bíblia, porque apresentar a Bíblia todos nós apresentamos. A preocupação do Espírito Santo nos dias de hoje é de que forma eu estou me apresentando naquilo que eu leio e o que eu vivo. Porque a minha vida, ela tem que falar muito mais do que aquilo que eu leio. Porque às vezes eu leio, mas eu não compreendo o que eu falo. Eu tenho que compreender para poder exercitar a autenticação da minha vida no Evangelho. Olhe para o seu irmão do lado e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Fale para ele assim: me ajude a ser santo. Fale: me ajude a ser santo. Mais alto: me ajude a ser santo. Mais santo, autêntico e verdadeiro. Ao ponto de vista de olhar para você e você ter confiança em mim. E olha em mim algo de valor para que eu possa me abrir contigo. E você me ajudar na fé. Porque o que nós apresentamos de Deus, o que nós aprendemos de Deus e ouvimos de Deus, tem que ficar conosco. Eu não posso usar a Bíblia, nem o púlpito, para pregar aquilo que eu sei da sua vida. Eu tenho que usar a Bíblia e o púlpito para que Deus revele o que você precisa na sua vida e não o que eu já sei. Porque o que eu já sei na sua vida é confiança que você depositou em mim. Fuja dessas pessoas que usam isso aqui para revelar o que já sabe de você. A profecia que Pedro falou em 2 João 1, que a gente leu, é que a profecia ela tem que exortar, edificar e testificar. Se ela te ira, isso não é profecia, isso é balela. Se ela não te exorta, não é profecia, é pregação humana. Se ela não te edifica, não é o Espírito Santo que está falando. Não consola, não é o Espírito Santo que está falando. Sou eu que sei algo de você. Edificar e consolar. É o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está falando. Eu não posso usar isso aqui, irmãos, para falar o que eu já sei. Eu tenho que usar isso aqui para que ele fale para a igreja aquilo que ela ainda não sabe. Ser santo e autêntico é isso. A maior heresia do púlpito é um pregador chegar aqui e falar para você uma coisa que ele já sabe da sua vida. Que tipo de palavra é essa? Se uma pessoa confia algo em mim, morreu em mim, acabou em mim, a não ser que essa pessoa me autorize a falar, porque senão tem que morrer em mim. Mas infelizmente, não aqui, mas alguns usam isso aqui para falar algo que já sabe de você. Aí depois, não aqui, em outros lugares, fica assim: por que as cadeiras estão vazias? Por que o Espírito Santo não fala mais à igreja? Porque nós não estamos sendo zelosos da mesma forma que Deus é. Ele teve tanta preocupação para conosco, que tudo que Ele sabe de nós, Ele não nos envergonha. Ele fala em particular conosco, ou usa um amigo mais próximo para que fale e fique conosco. A Bíblia é isso, irmãos. Santo. Não em separação, porque o povo de Israel era um povo separado. E mesmo assim teve suas oscilações. Eu quero dizer santo, mas no sentido de genuíno e autêntico.
Somos genuínos? Eu me enquadro nisso aí também, irmãos. Porque eu não sou perfeito. Eu estou caminhando para uma perfeição. Mas somos autênticos? Somos autênticos? É uma palavra de reflexão, não de julgamento. Mas eu quero dar uma sugestão, não opinião. Porque opinião prevalece o que eu acho. Uma sugestão prevalece o que Deus, o que eu, na concepção do que eu entendo, posso passar para cada um da igreja. Procure refletir na palavra de Deus aquilo que mais te impossibilita de chegar na presença dele. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o diabo ele pode copiar teus dons, mas jamais ele pode roubar teus frutos. E o que ele está fazendo é isso: copiar os dons, usar os meus dons, não para me aperfeiçoar, mas para que eu possa ser desfigurado daquilo que a Bíblia Sagrada me orienta. Mas quando eu tenho fruto, ele não pode roubar. Porque eu estou arraigado, nós estamos estruturados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Diga assim: Pai, eu creio em nome de Jesus que esse verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade, nesta noite, o Senhor já me aperfeiçoou. Me ajuda agora como igreja, ter mais coinonia com teu Espírito Santo e com meus irmãos, para que essa unidade seja plena e perfeita na tua presença. Que possamos ser simples, mas usar de singeleza, porque o evangelho ele não é complicado, ele é simples. O evangelho está na sua vida, na minha vida, no cotidiano. Que possamos ser santos, mas autênticos e sinceros na presença de Deus. Porque esses homens foram, eles lutaram para isso. E se nós pararmos para pensar, não julgue, para pensar agora. Nós não estamos nos distanciando dessa autenticidade? Cada vez mais. Mas existem homens e mulheres de Deus que ainda professam uma fé genuína, para que a igreja de Deus possa chegar naquele grande dia e, em vez de ouvir, não vos conheço, ouça: benditos são vocês, filhos do meu Pai. Porque é isso que o Espírito Santo quer: arrebatar a noiva para estar junto com seu noivo naquele grande dia. Mas às vezes as nossas indiferenças dentro daquilo que nós vivemos não prejudica você, mas prejudica aquele que talvez te admire, e pela uma admiração errada, essa pessoa pode ir embora. Seja genuíno e verdadeiro na presença de Deus. Curve sua cabeça, bispo. Deus, obrigado porque tu deixaste algo em nossas mãos que é tão precioso, porque é ela que lava a nossa alma, é ela que direciona o nosso espírito para a tua sabedoria. É essa Bíblia que foi construída com muito suor, muito sangue, muita perseguição, e hoje nós estamos aqui diante dela, e às vezes nós a ignoramos em algumas áreas. Queremos ser santos, mas às vezes não somos autênticos e genuínos na tua presença. Nos ajuda, Deus, a ser pessoas aperfeiçoadas diante da tua presença e através do teu Espírito Santo. Que a tua palavra possa ir de encontro ao nosso coração, mudar a nossa natureza humana e aperfeiçoar na tua natureza, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Obrigado porque temos que fazer um culto racional, um culto a qual a tua perfeição nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que a tua glória seja manifesta em nossas vidas e outras vidas olhem em nós algo de valor para oferecer, para que ela possa entender que o reino é amor, é comunhão, é alegria, é participação um com o outro e respeito à tua escritura. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aplauda Ele que é digno de honra e glória.